Estamos de volta com Conexões de hoje, que está tratando do processo de transformação das regionais da UFG em Catalão e Jataí em universidades autônomas. Estamos conversando com Nelson Cardoso do Amaral, que é assessor especial da reitoria da UFG, e também com Tiago Jabur, diretor da regional Catalão. Bom, Tiago, como que se dá esse processo para as pessoas entenderem? Houve aí a assinatura do decreto, há um projeto que foi enviado ao Congresso, o Congresso tem que votar esse projeto. Eu queria que você explicasse os pormenores e também depois que for votado, qual deve ser o processo de transição entre um campus, entre uma regional, né, da UFG, para uma universidade autônoma. O processo funciona da seguinte maneira, não é de forma tão rápida, né, como os demais processos, digamos, burocráticos, políticos do país. Primeiro, a presidente manda uma mensagem para o Congresso com uma minuta do projeto de lei. Ela pode mandar essa mensagem a partir das próprias universidades, fazendo uma visita ou não. Inicialmente, se falou na visita, né? Ainda está se falando na visita da presidente para fazer essa cerimônia de envio da mensagem para o Congresso. Enviando essa minuta de projeto de lei, ele vai passar na Câmara dos Deputados, em algumas comissões, creio que 4 comissões, e depois uma última comissão no Senado. A partir de então, caso todo esse processo caminhe, digamos, de maneira normal, né, com várias contribuições e não haja nenhum problema, ele vai para a sanção. Quando a presidente sanciona, isso, se a gente pegar como referência outras universidades que se emanciparam recentemente, demora cerca de 2 anos, né, até a sanção, da mensagem para o Congresso até a sanção. Então, após esses 2 anos, a sanção, o MEC vai instituir uma instituição tutora, outra universidade, e essa instituição vai ajudar esta nova universidade até que ela tenha plenas condições de funcionar. Vai instituir também, designar um reitor pro tempore, até que esse, ali com uma equipe, né, de gestão, faça o regimento, o estatuto, pelo menos sua primeira versão, para orientar os demais trabalhos, e aí se faz a eleição do reitor. Então aí a gente tem um processo, né, lento, né, que tem vários passos, as pessoas vão poder acompanhar pelo site esse processo na Câmara dos Deputados, do Senado, e também acompanhar toda essa questão do regimento, do estatuto. E a gente, pelo menos na Regional Catalão e também em Jataí, já temos comissões trabalhando quando chegarem os cargos, as gratificações, os recursos, a gente já tem as possíveis obras, a estrutura que a gente quer. Isso já está sendo pensado desde já. Então, professor, deve demorar aí mais ou menos uns 3 anos para que essas universidades sejam consideradas autônomas? Desde esse processo até a transição? Não. Quando for aprovada, já é uma universidade, ela foi criada, né? Existirá esse processo de transição, como o Tiago diz, nomeando uma instituição tutora que e não pode um ser reitor UFG, pro tempore. Nada diz que não pode ser o UFG. Só para alguns exemplos, a UFG foi tutora da Federal de Grande Dourados. A UNB foi tutora da Federal de Tocantins. E as instituições tutoras das universidades da Bahia foi a Federal da Bahia. Então não existe uma regra definida, nem que tem que ser a instituição original, né, nem que tem que ser uma outra instituição. Então esse processo ele leva um tempo, é claro, né? Mas voltando à minha primeira análise, esse processo de aprovação do Congresso também é político. Sim. A norma tem sido em torno de 2 anos. Mas é claro que pode ser menos, pode ser um tempo menor, né? E a situação política no Brasil está muito complicada, né? E isso pode fazer com que esse tempo seja menor, assim como pode fazer com que ele seja maior. Né? A crise política pode ser uma barreira ou a crise econômica também, de alguma forma? Com certeza. Uma barreira tanto para demorar mais quanto para demorar menos. Né? Porque percebendo que pode haver algum risco para essa criação de 2 instituições no estado de Goiás, os políticos goianos podem se mobilizar mais rapidamente para fazer a criação mais rápida. Então, isso que eu espero que vá acontecer, que não demore tanto tempo porque os 2 anos é num tempo
em que a política e a parte econômica do país está em uma certa normalidade. Como a situação está normal, então pode acontecer que seja menor. Isso que a gente torça que aconteça, né? E a gente vai trabalhar para que esse tempo seja o menor possível, já que é uma questão burocrática e política também. Há um pacote que geralmente é concedido a essas novas universidades, há um padrão. Então, as questões assim, há justificativa dessa criação, até pelo tamanho das universidades, do pleito político, do pleito histórico. Então, a gente vai trabalhar para que isso seja o mais rápido possível. Quando a gente compara o tamanho das duas regionais com várias universidades, antes da expansão do REUNI, as duas regionais são maiores que muitas universidades antes da expansão do REUNI. Mesmo agora, as duas regionais são maiores que algumas universidades. E a reforma estatutária que foi feita no ano passado, implantada de 2014 para cá, já estruturou as regionais numa sistemática de funcionamento muito parecida com uma universidade. Então, você tem o diretor da regional, você tem o vice-diretor, você tem câmaras de graduação, de pesquisa e pós-graduação, extensão em cultura, você tem o conselho gestor. Então, tudo isso fica muito parecido com o funcionamento de uma universidade. Então, se você, no momento que cortar o cordão umbilical, cada uma desses setores da universidade viram setores, das regionais, viram setores de universidade. Então, eu tenho a impressão que essa transição aqui para nós vai ser muito simples. Conversando com o professor Gesualdo recentemente, que é o secretário da CESU, ele estava dizendo das dificuldades para implantar duas universidades no Ceará quando ele era reitor. Eu disse para ele que eu não vejo tanta dificuldade para implantar aqui assim, porque vindo os cargos, né, vindo as funções gratificadas, as FGs, as CDs, expandindo o quadro de técnicos, as duas regionais já estão estruturadas de forma muito parecida com uma universidade. Então, a minha sensação é que esse processo vai ser simples, inclusive para a instituição tutora e para o reitor pro tempore. Bom, a gente vai para mais um intervalo e daqui a pouco a gente finaliza essa conversa a respeito da criação de duas novas universidades no estado de Goiás. A gente volta rapidinho.